Quero convidar o ouvinte a abrir a Bíblia em Provérbios 24, verso 11. Assim lemos: livra os que estão sendo levados à morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Amigo ouvinte, nossa civilização mundializada, tecnológica, não consegue resolver certas questões fundamentais da vida. Geralmente os sonhos do brasileiro e das brasileiras convivem com os pesadelos, o horror e o esplendor se encontram geralmente. As tremendas maravilhas do terceiro milênio parecem ainda estar longe da maior parte da população do mundo. Tudo não passa de uma verdade inatingível, navegando nos sites da internet. Nesse contorno global, as linhas não se encontram, elas apenas partem do mesmo ponto. Em muitas partes do mundo, as crianças não têm escola. Isso está acontecendo no Brasil por causa dessa pandemia. Elas simplesmente vagueiam como bando de animais sem dono. Lamentavelmente, onde as escolas existem, essas crianças não conseguem entrar lá. E lá querem ensinar toda sorte de coisa que não presta. E é nas escolas, inclusive em universidades como a Universidade de São Paulo, por exemplo, você vê todo tipo de violência, agressões físicas sem motivo, ódio racial, abuso sexual, manipulação intelectual, além da ameaça permanente de morte. A escola moderna, com todas as suas barras de ferro e mesmo revistas policiais, mais parece um campo de concentração do que uma sala de educação, de cultura e virtude. Em uma grande capital do Brasil, algumas mães disseram há alguns dias atrás que não mandariam mais os seus filhos às aulas, devido a roubos, drogas, estupros, tiros, bombas explodindo já, não conseguem mais ambiente para aprendizagem, as crianças e os adolescentes. E uma mãe disse assim: prefiro que meu filho cresça analfabeto em casa a vê-lo morto qualquer dia desses. É verdade. As drogas correm à solta nas escolas e nas grandes universidades. Os diretores, professores e funcionários não conseguem e nem têm meios para deter esse avanço implacável sobre os estudantes. A fome, o desemprego, a falta de qualquer perspectiva de vida leva centenas de cidadãos honestos ao desespero e até mesmo a tentativas de suicídio e até mesmo ao suicídio. Sabem que a automação tornou-se irreversível e as máquinas venceram os trabalhadores. Eles se tornam então presas fáceis de gangues especializadas em aliciar esses miseráveis desnorteados e à beira da loucura. Fiquei horrorizado quando estava lá em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, vendo aquelas crianças boas de estar estudando, bem como aviãozinho dos traficantes do bairro Padre Miguel, conheço tudo ali, Barreira do Vasco, próximo ao centro do Rio de Janeiro. O alcoolismo se torna uma saída para muitos que estão passando fome, lamentavelmente. O narcotráfico, uma solução que acaba em caminhos de morte, porque acabam essas pessoas enganjando na marginalidade que seria a opção final de vida. A prisão passa a ser uma chance para quem não quer morrer de fome. Num dos bairros de grande violência do Rio de Janeiro, perguntou a menina de 5 anos, no meio de uma classe, perguntou o seguinte para a menininha: se você tivesse que pedir alguma coisa a Deus, o que você pediria? A menininha, que nem sequer tem uma boneca, respondeu com uma oração emocionada: eu peço que Deus dê
emprego para o meu pai, uma casa para a gente morar e um pouco de paz para a nossa família, porque não suportamos os tiroteios na vizinhança. E desde muito tempo atrás, nós não temos tido sossego nas grandes capitais. A minha tia reside no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Nova Angra. Hoje tornou-se um barril de pólvora, um lugar que eu dormia na calçada da tia, sem problema nenhum, com um bandido. Hoje todo mundo armado na cidade. Dá tristeza convidar as pessoas para ir à casa de oração, assistir a pregação do Evangelho, vai ver o indivíduo com baita de um 38 na cintura. Isso ocorre em toda parte. Eu vi isso com os meus olhos em Nova Angra, chamando casa por casa para o evento que estávamos realizando ali, e também lá em Boaçu, que eles colocam barricadas na rua, eu tentando tirar aquelas manilhas pesadas para ver se dava para locomover de carro, mas só a pé, para andar no bairro, num lugar chamado Boaçu, onde temos uma casa de oração com mais de 48 anos. Muito bem. Nunca esqueço que no mês de maio de 1999, pouco tempo atrás, há 22 anos atrás, há 31 anos atrás, para mim foi ontem, não, 2000, é isso mesmo, 21 anos atrás, as bombas explodiam pelas ruas de um lugar chamado Guiné-Bissau. O povo corria desesperado procurando abrigo. Tinha um missionário lá, e também assustou-se com o fogo pesado que sacudiu a varanda da sua casa, onde ele residia. Ele saiu correndo para o hospital, onde poderia ajudar os feridos. Lá o quadro não era menos dramático do que nas ruas. Corpos estendidos pelo chão, mortos amontoados nos cantos, o sangue cobria todo o piso do hospital, onde pacientes, enfermeiras e médicos chafurdavam os pés naquelas poças de sangue. O pior era que a anestesia havia acabado e os feridos não paravam de chegar. Eram mãos, pernas, braços, cirurgia para extrair balas e ferimentos graves de toda sorte. Os pacientes eram segurados à força enquanto agulhas sujas, bisturis cegos, equipamentos superados rasgavam as carnes das pessoas como se fossem animais, cortando, costurando e amputando membros na tentativa de salvar vidas preciosas. Mulheres grávidas, lá em Guiné-Bissau, em 99, dando luz, e crianças órfãos, dando luz no corredor dos hospitais, que não tinha vaga nas enfermarias. Isso é apenas um pedaço, é um pequeno pedacinho da África que estamos fazendo menção. Raça negra é uma raça sofrida, escravizada, porque já fizeram desse povo mão de obra barata que enriqueceu tantos povos da Europa, inclusive aqui no Brasil. A corrupção e o ódio ali estão acima dos sentimentos humanos. As mortíferas disputas tribais não poupam nem mulheres e muito menos crianças. Milhares de crianças, eu fiquei horrorizado quando eu vi essa informação, não estou aqui inventando nada, está lá, é só procurar saber desses países lá da África. Há milhares de crianças alistadas à força nos exércitos de libertação. Sabe-se que uma legião de mais de 300 mil crianças estiveram envolvidas em diferentes conflitos ao redor do mundo. Estima-se que 4 milhões de meninos e meninas são portadoras de ferimentos e mutilações de guerra. Mais de 1.500.000 crianças morreram em consequência das guerras modernas. Leve-se em conta que a maior parte dessa carnificina infantil ocorre nas regiões subdesenvolvidas do continente africano, nas chamadas guerras dos esfarrapados. Mas, a bem da verdade, esses miseráveis não produzem nem a sua própria comida, quanto mais armas. O mundo civilizado sabe canalizar muito bem a ignorância, o ódio e o desespero dessas populações para vender e testar a qualidade dos mortíferos equipamentos que produz
multiplicar as fortunas pessoais e corporativas dos fabricantes de armas, enquanto engordam o produto interno bruto das nações poderosas. Atualmente já se fabrica armas muito mais leves e fáceis de se usar, até por crianças. No Paquistão e Afeganistão, as crianças também são requisitadas nas escolas para serviço militar forçado. Isso é um absurdo, isso é um crime. Crime contra a humanidade. Na Colômbia, logo ali, meninos e meninas de 12 e 13 anos fazem parte de grupo de guerrilheiros por causa da maldita droga. 87,5% das crianças em Ruanda já se viram confrontadas com cadáveres e corpos mutilados. Em Uganda, meninas são usadas como escravas sexuais. No Nordeste e Sudeste do Brasil, logo aqui pertinho de nós, elas são exploradas pelos turistas, enquanto no Norte chegam a ser alugadas por seus próprios pais a R$100 por mês, para não passar fome. Isso no estado do Piauí, por exemplo, há casos assim já detectados pela imprensa. Apesar do impressionante avanço da medicina, a engenharia genética, clonagens, transplantes, vivemos uma tragédia em questões de saúde, nos hospitais e nos postos médicos, onde eles existem, há escassez de gás, esparadrapo, iodo. Centenas de pessoas morrem nas filas dos hospitais sem atendimento médico, remédios e equipamentos. E a contaminação hospitalar mata mais do que as doenças. Falei isso com o médico lá no Metropolitano, ele quase me bateu, mas eu falei a verdade. Quase perdi uma prima lá por infecção hospitalar generalizada que desencadeou endocardite, que geralmente leva a óbito. E por um milagre ela ressuscitou. Se a gente não desmaia na fila, não consegue pelo menos ser atendido. Isso acontece não aqui em Barra São Francisco, que a cidade é pequenininha, mas lá na Serra, que é uma cidade relativamente grande, eu já vi pessoas desmaiarem na fila e não conseguiram ainda atendimento no HDS, que é o Hospital Dório Silva, onde eu tinha livre acesso a todo mundo naquela época. Nossa condição como seres humanos nesse planeta não é nada confortável. A situação também agrava na Europa civilizada. Palco de tremendas tragédias durante o século XX, ela consegue na liderança de atrocidades e preconceitos raciais. Nunca vi um povo preconceituoso como o povo europeu, na sua grande maioria. Hoje, europeus e imigrantes enfrentam a mesma fúria, dependendo do sopro dos ventos do nacionalismo e vontade das minorias. A limpeza étnica de Kosovo mesmo, é comparável às atrocidades de Hitler. Os estupros, a perseguição sem trégua, o assassinato de criancinhas e a perseguição aos refugiados já fazem parte de uma cultura que vai se firmando no mais sofisticado dos continentes. É inacreditável que as pessoas tão belas, com uma história de vida, cultura e tradições que remontam às bases de nossa civilização, e em nome dela estejam sendo tratadas como lixo humano, como ocorre em alguns lugares lá na América do Norte. As pessoas de outros países, como os guatemaltecos, os brasileiros, são tratados muitas vezes por alguns da elite como lixo humano. O saldo de todas essas guerras não param de crescer. São montões de escombros, milhares de viúvas, de órfãos, de mutilados, homens e mulheres reduzidos à condição mais baixa que se possa imaginar. Mas continuam buscando algum tipo de esperança e não a conseguem, porque só Cristo é a única esperança para todos os que nele recebem, a todos quantos o recebem pela fé como seu Senhor e Salvador. Eu vou parar porque o meu tempo está escoando. Essa mensagem irá para as redes sociais. Que Deus, por sua graça, nos abençoe abundantemente. Amém.